Olá pessoal, meu nome é Geraldo Donizete Lúcio, sou residente em Cuiabá, Mato Grosso, Brasil. Tenho a formação em técnico em agropecuária, economista, sou teólogo, especialista em turismo rural, especialista também em recursos hídricos e pastor no Ministério Voz da Verdade CN, que tem como sede a cidade de Cuiabá, no qual eu sou pastor auxiliar e também segundo vice-presidente deste ministério. Nesta videoaula, nós vamos falar sobre os instrumentos musicais, a sua origem nas culturas primitivas. Então vamos lá? Os instrumentos musicais e a sua origem nas culturas primitivas. Os instrumentos musicais, eles tiveram origem nas culturas primitivas com a tentativa do homem em imitar os diversos sons da natureza. Então a gente está falando aqui também do homem primitivo, daqueles primeiros que habitaram a terra a partir de Adão e Eva, a partir do jardim do Éden, e tinham muitos animais, muitos bichos, e o homem fazia essa imitação usando o que ele tinha é, de recursos disponíveis. E os recursos eram os seus lábios, as suas mãos, o seu corpo apenas. Apesar da origem do primeiro instrumento musical ser tema de debate para muitos arqueologistas, há quem considere que a flauta, aquela flauta doce, flauta transversal, foi o primeiro instrumento a surgir. Isso devido à descoberta de pinturas de flautas em apitos e apitos em cavernas datadas de 60 mil anos antes de Cristo, que são as famosas pinturas rupestres. A gente traz na figura abaixo algumas pinturas em cavernas, em serra, em morros, que é muito comum no Brasil. Então as flautas eram feitas no primeiro momento de ossos, de madeira e também de bambus. O grande desenvolvimento e o aparecimento dos novos instrumentos musicais ocorreu entre o século XIV e século XVI. Então nós tínhamos nesta época, no século XIV e XVI, instrumentos rudimentares, né, e de formatos rudimentares também. Por esta altura apareceram os primeiros fabricantes de violino, trombones, oboés e a nossa querida flauta, que aí tem um formato, né? E dá para a gente ver que é de madeira. A Revolução Industrial também teve um grande impacto para o desenvolvimento dos instrumentos musicais. Então, depois da guerra, né, Segunda Guerra Mundial, nós tivemos a Revolução Industrial para os automóveis, para os veículos, para as máquinas, né, para as indústrias de uma maneira geral, e isso acabou impactando e afetando também o setor dos instrumentos musicais. E com a mecanização, estes instrumentos passaram a ser produzidos em maiores quantidades e aí com preços mais baixos. Antes disso eram estritamente manuais e nós temos até hoje ainda alguns artesãos que fazem esses instrumentos de forma manual e que tem um preço agregado por causa disso, chamado também de luthier. Esses luthier, eles não só fabricam como reformam e fazem manutenção de instrumentos musicais. Todas essas formas são consideradas válidas, contudo, a mais utilizada é a divisão de acordo com a forma de como o som é produzido. Então nós vamos trazer aí as famílias dos instrumentos. Então, para cada instrumento tem uma derivação e a gente fala um pouquinho sobre isso aqui. Instrumentos de cordas, né? Tem aí o violão, a harpa, que foi o primeiro instrumento de corda. Da harpa se derivou os violões e todos os instrumentos de corda. E o piano, nosso querido piano também, para quem não sabe, ele é um instrumento da categoria de instrumento de cordas. Aí vem os instrumentos de percussão,
e que foi originado lá dos tambores e tamborins e pandeiros, e depois chegando até a nossa conhecida bateria. Os instrumentos de sopros, que começam com a flauta, 60 mil anos antes de Cristo, e a gente tem clarim, clarinete, bombardino, saxofone, trompete e assim vários outros instrumentos que foram derivados lá da flauta. Então tá aí a família, né? E se você junta essa família dos instrumentos, você vai ter uma banda, um conjunto. É impossível saber ao certo quando e onde surgiram os primeiros instrumentos musicais, mas sabe-se que são muitos antigos, muito antigos, né? O homem começou a construí-lo para imitar o som da natureza, como o vento, o trovão, o canto dos pássaros e até o rugido das feras do campo. Então o homem fazia instrumento para isso. No caso dos pássaros e animais era para caça, né? Eram chamados os instrumentos de aproximação de aves, que hoje nós, no turismo, nós usamos para mostrar, para tirar fotografias e fazer filmes, mas na época eles usavam para fazer o abate desses animais para alimentação e para comercialização. Mas antes disso já se conseguia tirar o som batendo o quê? As mãos e os pés. Né? As pessoas, os índios fazem isso até hoje. Os índios, na sua forma primitiva de mostrar a sua cultura, eles dançam batendo os pés e batendo as mãos. Na idade da pedra lascada, quando o homem produzia objetos com pedra e madeira, surgiram os primeiros chocalhos e apitos, feitos com madeira retirados da natureza, e usavam as pedras que eram no chocalho, por exemplo, era a parte que ajudava a produzir o som, né? E os apitos também, que eram feitos de madeira. Ossos, por exemplo, serviam como flauta e apito. Os ossos já furados, né? Ossos já furados dos animais e até do ser humano. A gente tem ossos que são furados por dentro, né? Isso usava na época, tá? Os tambores também são muito antigos. A Bíblia fala sobre os tambores. Eram produzidos com bambus e pele de animais há 10 mil anos. Aí 10 mil anos, datado. Eram utilizados para comunicação à distância e em rituais religiosos. Então, num vídeo de comunicação, para quem não assistiu, eu já gravei alguns vídeos e um deles eu falo sobre a origem da comunicação. E lá eu falo que os tambores eram usados para comunicação. Só que ele tinha uma limitação com relação à distância e ao barulho, ao som. Mas os primitivos comunicavam através de tambores e também de fumaças. Chocalhos, apitos e tambores. Aí a gente tem vários exemplos de apitos, de tambores, de chocalhos, feito de madeira, feito com peles de animais e até de metais. O metal foi surgindo logo bem para frente. A partir daí surgiram os instrumentos de corda. A harpa, por exemplo, teria sido originada dos arcos de caça, quando faziam barulho ao roçarem nas cordas. Então o homem caçando ou até se defendendo, né, nas guerras, com seu arco e flecha, o arco tinha aquela corda para ajudar o lançamento da flecha e sempre fazia um barulho. Dali o homem curioso começou a fazer barulho nesse arco da flecha, né? E dali teve a ideia de se fazer a harpa. Aí a harpa tem vários formatos também. Ao pouco esse som virou música. Dessa mesma descoberta surgiu a lira, depois da harpa, o instrumento favorito dos gregos para acompanhar a leitura. Então aí tem algumas fotos da lira, tá? E os gregos usavam muito. E na Bíblia fala muito de harpa e de lira usada nos templos para acompanhar louvores e músicas no Velho Testamento. E os gregos usavam para fazer leitura.
fundo musical de leituras. Há quem diga que tem origem no início da história dos povos, a harpa. A partir daí surgiram os instrumentos de corda, novamente. Com o passar do tempo foram criados instrumentos mais complicados de se construir e de se tocar também. No século XIV, por exemplo, surgiu o cravo, considerado o avô do piano. Primeiro surgiu o cravo, depois surgiu o piano. O piano surgiu cerca de 400 anos depois. Aí tem algumas fotos, né, mais antigas do cravo, depois foi derivando até chegar ao nosso piano, que depois do piano teve uma derivação também para o teclado eletrônico. No século passado surgiram os elétricos, como a guitarra, por exemplo. O violão já é elétrico, nós temos vários, temos o acústico e o elétrico com captadores. Guitarras, contrabaixos e o conhecido teclado, que foi derivado do cravo e do piano. Flauta é um dos primeiros instrumentos da humanidade. Foram descobertos desenhos desses objetos, como eu disse lá no início, em pinturas nas cavernas, pinturas rupestres, há cerca de 60 mil anos antes de Cristo. As primeiras lembranças, lembravam apitos, pois só tinha um buraco e eram feitas de ossos de animais. E humanos também, como eu disse, né? Em geral, da tíbia, o osso da perna. Então fazia aquele barulho bem grosso, era um som bem grosso. Depois madeiras furadas também, bambus furado, era um som apenas. Né? A gente vê isso em filmes que contam a pré-histórica. E depois vieram esses outros instrumentos, esse que está à esquerda do vídeo, que tem vários bambus, a gente vê muito, né, nas feiras e nas praças os bolivianos e peruanos tocando, que é de origem indígena, primitivo. Aí depois foi derivando até chegar ao clarim, essas flautas mais modernas, clarineta ou clarinete. Chocalho, por exemplo, é um instrumento antigo utilizado para conduzir animais como bois e vacas. Então você fazia o barulho na frente, o animal era conduzido. E tem também, até hoje a gente vê na pecuária, às vezes uma vaca ou um boi guia com chocalho no pescoço, que os outros vão ouvindo o barulho e vão acompanhando na trilha, até chegar ao destino. Era feito em geral de cabaça, é uma grande semente oca, né? Na verdade a cabaça é tipo uma abóbora, né? E é oco por dentro, com pedrinhas dentro. Aí vinham as pedras, né? A partir da década de 1950, que é bem recente, mas eu não tinha nascido ainda, passou a ser usado em conjuntos musicais. O chocalho é bem novo, né? Eu tô com 61, 81 anos que tem um chocalho, 80 anos. Aí os chocalhos sofreram também uma derivação, usado em bandas, usado em escola de samba, né? E ele foi sofrendo também as suas derivações. Reco-reco era usado por negros africanos e índios brasileiros. Hoje integra apresentações de danças e música popular. Produz som por meio de atrito de um pedaço de madeira num objeto que parece uma espiral de caderno, conhecido também como ganzá. Esse nome de ganzá é usado em Mato Grosso Sul, né, que é o mesmo reco-reco. O ganzá é feito de bambu e usa, ao invés de usar um pedaço de madeira para fazer o atrito, usa-se ossos de animais ou ossos de peixes. Aí está um modelo feito em bambu, feito em madeira também, e depois foi derivando. Hoje nós temos reco-reco feito até de metal. Muito obrigado, paz do Senhor Jesus, e espero que você tenha gostado desse vídeo. E eu vou trazer um outro vídeo sobre os instrumentos usados no louvor, usado na igreja, tá ok? Então, obrigado por vocês terem
assistido esse vídeo.